Comunitária. Entrevista. Nos estúdios da Liberdade FM está então o Padre Evanildo aqui para conversar com a gente. Bom dia, Padre. Bom dia, ouvintes. Uma alegria poder estar aqui na Liberdade FM para falar um pouquinho, né, sobre a campanha da fraternidade, né, 2022. Que alegria que você conseguiu, que você aceitou o nosso convite, que conseguiu encaixar na sua agenda, porque a gente sabe que vocês, os padres, trabalham bastante, né? Tem aí que realmente fazer esse encaixe para fazer outras atividades além ali da paróquia, né? E então eu estava conversando aqui em off com o padre e ele me contou que foi quarta-feira que começou aí a campanha da fraternidade 2022. É isso, né? Por ter uma data assim, realmente todo ano começa mais ou menos na mesma data. Como é que é a campanha? A data do calendário civil não é sempre no mesmo dia, mas o calendário religioso é sempre na quarta-feira de cinzas, né? Então, com a celebração geralmente, né, após o carnaval, termina, né, terça-feira é carnaval, né? Então, quarta-feira de cinzas sempre é o início do tempo quaresmal, que são esses 40 dias, né, de caminhada que a igreja realiza, e também com essa celebração se dá início à campanha da fraternidade, né, de cada ano. Então sempre nesse dia, né, não vai coincidir o mesmo dia todos os anos, mas sempre na primeira quarta-feira depois do carnaval, que esse dia é contado pelo número de luas, né? Pois é. O círculo da lua. Então, às vezes tem anos que começa já em fevereiro, tem anos que vai quase para abril, né? Devido à contagem da lua, né? Tempo correto aí nesse sentido. Interessante. E para que serve a campanha da fraternidade? Ela serve como um norte para os trabalhos, para as ações? Na prática, para que serve a campanha? Antes da gente falar do tema desse ano mesmo. Isso, a campanha da fraternidade, ela acontece desde 1964 na Igreja Católica. Então já há muitos anos ela vem acontecendo, sempre com um tema referente a uma realidade de conflito, ou realidade que precisa dar uma atenção maior, né? Às vezes a gente vai no médico e ele diz, olha, você tem um problema no pulmão, você precisa ir com um especialista no pulmão porque o seu problema hoje é esse, né? Então, a nossa realidade de sociedade, né, precisa ter um olhar especial para quê? Esse ano, né, como a gente vai conversar depois, sobre educação, né? Alguns anos sobre violência, sobre juventude, né, sobre vários temas da sociedade a qual nós queremos dar um destaque. Se a gente for falar sobre tudo todos os anos, a gente acaba não falando de nada, ou sempre falando a mesma coisa. Então a CNBB nos propõe um tema para refletirmos, né, e referente então a uma realidade. Então hoje, o que está com uma dificuldade maior da nossa sociedade? Que não é uma coisa que decidimos agora início de janeiro, mas é uma coisa que geralmente 2 anos antes se define o tema da campanha da fraternidade do ano seguinte. Né? Então, vamos por assim, esse tema já está definido há 2, 3 anos atrás. Né? E agora, 2022, o tema é educação. Outros anos já definidos, já o ano que vem também, já agora saber exatamente qual, não sei, mas no sentido já está definido o tema que vai ser também o ano que vem. Então não é uma coisa isolada, ou acontece, né, a partir do Padre Evanildo, do Padre Mateus Adeuci da Paróquia Santo Antônio, mas é formado pela Igreja diante dos temas que são então propícios e importantes serem refletidos, e a partir disso a gente vai então formando essa campanha, essa missão tão bonita aí que é a campanha da fraternidade dentro desse tempo quaresmal, e não só, mas durante todo o ano. Legal. E tem o hino, né, da campanha da fraternidade todo ano, né? Mas, padre, acho que a gente poderia começar aí pelo início, porque às vezes falar de coisas óbvias também são importantes, né? O que é fraternidade? Fraternidade é estarmos, né, sermos fraternos com essa realidade, né? Específico quando se fala da campanha, né? Fraternidade, sermos fraternos para com as pessoas. Esse tempo quaresmal nos convida a algo tão importante, a fraternidade. A fraternidade para com o irmão, ajuda para com aquele que precisa, ajuda para o necessitado. A fraternidade
que nos ajuda então a refletir diante de cada realidade a qual a gente precisa então ajudar nesta realidade, sendo fraternos. Opa, alguém está passando por uma necessidade de física, talvez, uma necessidade de saúde, uma necessidade de alimentos, uma necessidade hoje, então, talvez diante do tema de escola. Então, sermos fraternos para com as pessoas que sofrem, né? Então, a fraternidade é nesse sentido, né? Sermos fraternos a essa realidade e não só dizer, coitadinho, você está vivendo isso, né? Mas também podermos ajudar a pessoa a sair dessa situação de dificuldade que está vivendo. E de alguma forma também se responsabilizar, né, pelo outro, né? Porque muita gente não compreende realmente o que a palavra ser fraterno, né? O que ser fraterno na prática, né, significa, né? Com certeza, né? Essa fraternidade e podendo ajudar, porque um dos objetivos da própria igreja é essa fraternidade com as pessoas. Legal. Ajudar aqueles que estão numa situação de dificuldade, então essa fraternidade para com aqueles que precisam, né? Diante de todos os instrumentos que a gente tem, né? A igreja, as lideranças, as pessoas que fazem parte dos conselhos, que nos ajudam então nesse trabalho de fraternidade, de evangelização e de ajuda a essas pessoas que precisam, e não só pessoas só católicos, mas diante de uma realidade, num contexto geral da sociedade. Outros seres humanos, né? Considerar isso, com certeza. Seres humanos aí a nossa espécie, né? Eu sempre costumo falar que nós somos homo sapiens sapiens e que isso acaba nos colocando em um grupo, né? Querendo ou não, acaba nos colocando aí em um grupo. Mas vamos falar então da campanha da fraternidade desse ano. A campanha da Fraternidade 2022, Fraternidade e Educação. Como que vocês estão recebendo esse tema? É algo bastante bonito, né? Quando a gente fala da questão da educação e a gente percebe, né, essa necessidade, porque a gente fala assim, puxa vida, 2022 não tem mais analfabetos. Para que falar sobre educação? E a gente percebe na realidade, até mesmo nós no município tão bem sustentado, né, tão bem ajudado pelos benefícios que recebe, e nós encontramos, né, algumas realidades, algumas pessoas que não têm escolaridade, né? Então é necessário isso, e aí a gente olha um pouquinho externamente outras realidades, muito mais dificuldades, extremamente encontra muitas pessoas às vezes com essa situação de não saber ler e escrever, né? De não ter ido para a escola, ou ter ido um pouco período e aí não terem conhecido. Então é importantíssimo para que assim a gente possa olhar para essa realidade, perceber as pessoas que não tenham estudado, para que talvez mesmo lá com seus 50, 70 ou até 80 possam fazer esses cursos intensivos aí para aprender pelo menos ler e escrever, para, como diz, se virar no dia a dia, né? Porque às vezes a gente usa muito o telefone, tem gente que tem o telefone, mas não sabe ler e escrever. Puxa vida, algo tão necessário, tão importante para se comunicar e a pessoa não consegue responder, né? Então, talvez se a gente fazer um trabalho de acompanhamento com essas pessoas, a gente pode motivá-los a dizer, opa, vamos fazer um cursinho básico aqui para aprender pelo menos o seu nome, pelo menos poder escrever basicamente, né? Aquilo que é necessário para a comunicação, né, no nosso dia a dia. Para se inserir, né? Para não ficar à margem, né? À margem, né? Querendo ou não, a gente usar aí a nossa linguagem, seja a linguagem escrita, seja a linguagem falada, acaba nos proporcionando nos comunicar, né? Sem essa linguagem aí, fica mais difícil da gente se comunicar. Eu tive vendo algumas reportagens, algumas matérias sobre a campanha da fraternidade aí, Fraternidade e Educação, mas e além dessa questão da alfabetização, do ensino curricular, também se fala muito nessa questão de educar para o amor, né? Humanizar, educar no sentido de humanizar. Como que você vê essa questão? 'Isso, né? É tão bonito quando se fala, né?
da questão da campanha da fraternidade, e às vezes a gente pensa que educar é pegar um chicote, né, uma vara e bater no filho, e agora eu vou te educar, né? E aí nós vemos o caminho da educação, um caminho diferente, né? Até o texto bíblico que nos inspira, né? De João 8, 1 a 11, o texto que nos inspira para refletirmos, né? Onde é levado até Jesus a samaritana que havia sido pega em adultério. E as pessoas queriam apedrejá-la, né? Porque era a lei daquele tempo. Mas Jesus faz o quê? Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele poderia então, beleza, ela cometeu um erro, vamos apedrejá-la, né? E Jesus então tem uma outra maneira de educar, né? Não com a violência, não destruindo a vida da pessoa, mas ajudando ela a mudar de vida, né? Ele não aprovou o pecado da mulher. No final ele diz, né, no final do evangelho: vá e não peques mais. Ninguém te condenou, né? Eu também não te condeno. Então Jesus não aprova o pecado da mulher, mas pede a ela a conversão e a mudança de vida. E é isso que nós precisamos ter presente: a educação, que deve ser com sabedoria, não com violência. A gente achar que vamos, né, usar da violência para ensinar, ou usar da prepotência. Então o grande convite que faz, né, o tema fraternidade e educação, e o lema: fala com sabedoria, ensina com amor. Então, acima de tudo, o amor naquilo que nós vamos ensinar com amor, com carinho, para que a pessoa aprenda, sim, né, mas não pela violência, não porque de certa forma alguém te impôs, mas porque realmente nós fomos amorosos. Porque quando a gente tem uma atitude amorosa para com alguém, quando a gente fala com amor, a pessoa vai entender, a pessoa não vai ficar brava com a gente, porque entendeu que a gente está tentando ajudar, e vai realmente aprender e levar isso para a sua vida, né? Agora, quando a gente chega com violência, com prepotência, a gente às vezes acaba perdendo mais e deseducando mais do que ensinando a pessoa que está aí como nosso protagonista. Então, a grande atitude, né, que fala aqui, a educação com amor, né, nesse novo contexto, para que realmente a gente possa não gerar uma sociedade violenta, onde, né, o conflito, a briga, o tal aconteça, mas sim, né, a passividade que é tão necessária, né, para a nossa realidade. Então, por isso é muito, muito importante nesse contexto, né, esse ensinar com amor, né, que nos propõe Jesus, através do momento que ele perdoa essa mulher pecadora e dá uma nova oportunidade a ela de recomeçar uma nova vida, não a mesma, uma nova vida, né, em unidade com Deus. Muito interessante e desafiador, né? Porque a gente vive tempos, colocando no nosso contexto histórico, de uma incitação à violência muito maior nos últimos tempos, né? A gente vê realmente esse estímulo à violência, estímulo ao armamento, estímulo à extinção dos povos, né? A intolerância, o preconceito em relação à cor da pessoa, se ela é gorda, se ela é magra, essa tentativa de homogeneizar a aparência, né? Então, realmente é um desafio aí que a Igreja Católica se coloca para, de alguma forma, humanizar aí esses processos de educação. E agora, quais são as próximas ações? Essa campanha da fraternidade vai estar aonde ali dentro da nossa paróquia, por exemplo? Nas celebrações, na catequese, onde que ela vai aparecer? Muito bem, né? Como eu disse, esse tempo quaresmal, a liturgia acaba sempre direcionando, né? As celebrações, então, sempre vão estar direcionadas, porque vai ter sempre uma prece referente à educação, vai ter sempre, né, uma motivação feita referente a isso nas celebrações. Então, ela acontece agora na vida prática da comunidade. Nós já tivemos, antes mesmo de iniciar a campanha da fraternidade, tivemos formações com catequistas, com ministros, coordenadores de grupos, lideranças das comunidades. Então, preparamos essas pessoas que estão à frente das comunidades, para que agora
eles tendo conhecimento da campanha da fraternidade, do que é do projeto, possam colocar em prática lá na vida da comunidade, falando sobre o tema, refletindo, tendo ações também referente à escola, podendo fazer uma visita na escola, falar sobre o tema, né? Porque agora, nesse início agora, até tempo da quaresma, até o final do tempo da quaresma, todas as celebrações vão ter uma referência nesse sentido. A catequese, todos os primeiros encontros agora, durante esse período, também tem, né, os encontros referentes à campanha da fraternidade, específico da campanha da fraternidade. Legal. O grupo de família vai ter encontros lá específicos falando sobre a campanha da fraternidade. Então é um esforço conjunto onde que a gente diz assim, eu fui na igreja e não ouvi falar sobre a campanha da fraternidade. Vai ser difícil. Tá. Porque em todos os âmbitos a gente quer falar sobre, motivando, talvez não, beleza, tem outras coisas também para falar, para ser incentivado, mas sempre vai ter esse enfoque também falando do tema ou falando desse momento, né, da campanha, para que a gente possa em unidade aí refletir sobre o tema. Então em âmbito geral a gente vai estar falando sobre a campanha da fraternidade, celebrações, atividades, formações, né, como você falou, o hino, os textos, né, o texto base, que também é muito rico, cheio de informações importantes. Tudo isso a gente vai perpassando aí nesse tempo quaresmal e também durante o ano, né? Nós teremos a trezena de Santo Antônio, que o tema vai ser também direcionado à educação, né? Para que a gente realmente possa falar não só nesses 40 dias sobre a campanha, mas durante todo o ano aí refletindo esta caminhada. Legal, se a gente para pensar aí, são centenas de pessoas que vão ser atingidas direta e indiretamente com a campanha, e que, se forem de alguma forma sensibilizadas para a parte da humanização da educação, podem até também criar uma demanda, né, para que as autoridades, que são as pessoas que acabam aí deslocando as verbas e tudo mais, para privilegiar esse setor tão importante, né, que a humanidade precisa, que é a educação. A gente vê aí que teve, por exemplo, no Brasil teve cortes, né, na educação há anos seguidos, apesar da nossa balança comercial aí ter sido favorável. Ou seja, né, essa questão de prioridade, de colocar a educação como prioridade, também pode vir a ser aí uma demanda a partir dessa campanha da fraternidade, que a gente sabe que tem um poder, né, não só aqui em Santa Helena, mas um poder mundial, né, padre? Sim, com certeza, né? Eu acho que é um pouco olhar essa realidade, né? Porque às vezes até mesmo lá a pessoa lá que mora lá numa comunidade do interior ou até mesmo na cidade, ela por si só, ela talvez não vai procurar uma escola. Mas se alguém chega lá, olha, você não gostaria de fazer? Então o nosso trabalho não vai ser questionar as autoridades municipais por que aquela pessoa, porque talvez a pessoa nem é munícipe, depende, venho agora. Tem muitas pessoas às vezes que vêm de outro país, de outras cidades, e que não têm educação, não foi para a escola. Então não é um processo, não é uma falha do município, né? Então não é uma questão, não, vamos questionar o município, por que essa pessoa é analfabeta? Mas assim, no sentido, nós vamos perceber a realidade. Lá tem tal pessoa, o que o município pode fazer? O que o município pode nos ajudar também nesse contexto, para que essas pessoas aprendam pelo menos o básico, para, como disse, se virar no dia a dia e às vezes até evitar que caiam em golpes. Hoje tem tanta coisa que às vezes a gente cai porque não teve o básico de educação, né? Não conhece, a pessoa talvez te liga ou a pessoa te manda uma mensagem, você não sabe o que é e acaba às vezes caindo nesses golpes. Então acho que nesse contexto, né, para que a gente possa ajudar também o poder público no contexto de perceber essas pessoas que estão precisando de um estudo básico. E como que a educação também é importante para vários outros setores, né, da humanidade, como por exemplo para a saúde, né? Como que a educação reverbera em saúde, né? Cria saúde, cria bem-estar, cria qualidade de vida, cria um trabalhador mais preparado, né? Em como que a educação acaba se revertendo em tantas outras coisas positivas, né? E como que é interessante colocar ela como foco, né? Sim, é fundamental isso, né? Porque às vezes o fato de não ter conhecimento do escrito
faz com que a pessoa se retraia, fique mais quieta, fique no canto. Então vai sendo excluída, né, pela realidade, por isso, por aquilo, mesmo que às vezes a pessoa não tenha necessidade do estudar, do saber exatamente, porque às vezes a pessoa é um agricultor, a pessoa é dona de casa, a pessoa, né, não está especificamente numa empresa trabalhando, então é tranquilo, mas não é porque às vezes no dia a dia acaba ficando excluída porque também não consegue se envolver às vezes com algumas realidades, porque daí não sabe, né? Uhum. Até alguém comentava esses dias, né, de uma pessoa que na comunidade, né, encontrou lá a pessoa da comunidade, falou, olha, ele é a pessoa que falou assim, eu sou ministro da Eucaristia, né? Uhum. E a pessoa falou assim, eu gostaria tanto de ser, mas eu não sei ler e escrever. Né? Então, assim, puxa vida, como a pessoa gostaria de servir a comunidade, né, que teria esse dom, mas ela não sabe ler e escrever. Então, como é que ela vai conseguir dar conta disso, né? Vai ser ruim, né? Ela não vai conseguir realizar a missão. Então, às vezes, coisas importantes que a gente pode servir à comunidade, e que pelo fato de não saber ler e escrever, né, acaba prejudicando a pessoa e ela não tendo um integral participação da vida da comunidade. Acesso, né? O acesso às coisas, aquilo que faz parte, né? Acesso à oportunidade, à própria palavra, né? Se ela tiver essa vontade, ela não tem. Acesso aos seus direitos, né? A própria compreensão, não só a grafia em si, a escrita, mas a educação também como um processo de compreensão do mundo que o cerca, né? Quantas mulheres, por exemplo, que apanham, que poderiam não estar apanhando, quantas crianças que estão sendo abusadas sexualmente, que aqui em Santa Helena a gente sabe que o número é gigantesco, que poderiam não estar, quantos trabalhadores que estão de alguma forma não tendo seus direitos assistidos, que poderiam estar, né? Quanta melhor higienização das mãos, a melhor, né, saneamento básico, a melhor forma de lidar com os alimentos, a melhor forma de tratar os filhos, né? Tantas coisas boas que a educação aí com fraternidade pode trazer, né? Sim, é algo que às vezes a gente percebe como é importante tudo isso, né? Para que as pessoas possam estar no meio. Talvez a gente possa perceber algo tão simples, né? A mãe lá poderia ler uma receita, uhum, né? Eu não sei ler, né? Ela precisa depender de alguém, de um neto, de um filho, para fazer isso para ela, né? Então, simplesmente são coisas tão simples do dia a dia que ela poderia estar fazendo e que pelo fato às vezes não conhecer as letras, não saber ler e escrever, ela depende de alguém, né? Interessante. Convidado todo mundo então para participar das celebrações aqui na nossa paróquia Santo Antônio, na cidade, no interior, para acompanhar também aí o desenrolar aí do trabalho da Igreja Católica nesse ano de 2022 na campanha da Fraternidade Educar como pilar da paz também, né? Uma mensagem aí o Papa Francisco destacando a importância de refletir sobre a relação entre fraternidade e educação, entendendo a educação como pilar da paz. Muito legal, conversamos aqui com o Padre Evanildo. Bom trabalho para vocês, boa campanha da fraternidade, espero muito sucesso e que os corações aí possam ser de fato tocados. Obrigado pela oportunidade de estar aqui nessa manhã, né? A gente se alegra por esses espaços que são importantes, né? A qual muitas pessoas estão nos acompanhando, ouvintes, paroquianos, né? E a gente quer trazer a todos essa mensagem também para que juntos a gente possa olhar nesse caminho de educação e também, né, nós lá sermos educadores, pois a educação não é olhar agora para o professor, o que está faltando lá no professor, mas educar começa em casa. Então a responsabilidade de educar é de todos nós, porque a criança fica um período na escola, mas ela fica quanto tempo com o pai e a mãe? Se o pai e a mãe deseduca, se a sociedade deseduca, né, como é que a escola vai conseguir resolver essas situações em 4 horas por dia? Né? Então, é um esforço conjunto entre toda a nossa sociedade para educar com sabedoria, educar com amor. Então, convido a todos a fazer parte dessa caminhada para que realmente a gente possa formar, né, a partir do trabalho de formiguinha,
fazendo a nossa parte para uma nova sociedade. Muito bem, muito obrigada, bom final de semana para o senhor. Obrigado, bom final de semana a todos, que Deus abençoe a todos. Essa foi a nossa entrevista. Manhã Comunitária. Entrevista.